Ok, amigos, vamos estudar a lição número 8, a lição que fala sobre a questão do santuário, porque a continuidade dos estudos de Guilherme Miller levou justamente a uma expressão de desapontamento. Quando Guilherme Miller chegou à conclusão de que Jesus voltaria em 1844, um homem chamado Samuel Snow, que era muito amigo de Guilherme Miller, um homem muito estudioso, estudou a cronologia de tudo, e chegou à conclusão de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Essa mensagem elevou o nível espiritual das pessoas. Milhares de pessoas se prepararam para o evento do dia 22 de outubro de 1844. E justamente nesse dia, Jesus não apareceu. E então houve um grande desapontamento. Por isso, a lição dessa semana fala sobre o santuário iluminado, ou a luz que vem do santuário. O verso áureo está no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2, diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos visto é que nós temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual ele é Senhor e ele fundou e não o homem. Então o texto já nos diz claramente que Jesus Cristo é um ministro, hoje no santuário celestial, ministrando a favor daqueles que iam de herdar a salvação. Quando no Velho Testamento Moisés levantou o santuário de lona, de pele, um santuário espetacular, as pessoas iam até o santuário para confessar seus pecados, matar o cordeiro, os pecados eram transferidos simbolicamente para o santuário, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele se preparava, se colocava em ordem, ele oferecia sacrifício por ele, pedia perdão por seus pecados, e então ele entrava no lugar santíssimo e ministrava a limpeza do santuário. Era como se o povo respirasse outra vez. Ali então era feita toda uma cerimônia para limpar o santuário dos pecados. O céu tem registro de pecado, tanto dos homens ímpios, como daqueles que aceitaram Jesus e por algum motivo pecam e precisam pedir perdão para que os pecados sejam apagados. Mas Jesus julgará a nossa vida. Esse julgamento acontecerá dentro do santuário celestial. As profecias, elas servem para nos colocar diante de situações que nós não teríamos de outra forma. Porque a profecia, ela serve para nos orientar, para nos mostrar o caminho. Os que atendem os avisos proféticos não são pegos de surpresa e nem têm frustrações com respeito ao que estão crendo. Mas é preciso crer de verdade, porque senão a pessoa ficará no meio do caminho. Ou encontrará problemas se for teimoso com respeito a não crer naquilo que as profecias estão indicando. Dois homens andavam por uma estrada. Havia uma placa lá na frente: desvio, obras à esquerda. Pegue o caminho da direita. Dois homens com seus carros. O primeiro que estava na frente viu a placa e pegou o desvio, o caminho da direita. Mas o homem que vinha atrás, ele estava muito atrasado. Ele conhecia o caminho. Ele disse: o que é? Um desvio? Eu não vou pegar esse desvio, eu vou dar mais de 20 quilômetros, eu vou por aqui. São 5 quilômetros apenas. E ele então se enveredou, passou pela placa dizendo: proibido ultrapassar, obras à frente. Ele disse: eu passo de um jeito ou de outro. E enfiou o carro ali no meio daquela estrada. E daqui a pouco ele viu obra, ficou nervoso com os trabalhadores, os homens gesticularam, ele passou pelo meio, arrebentando tudo, levando os cavaletes, e lá na frente ele caiu no meio de um atoleiro. Era esse o problema. A estrada havia cedido, eles estavam então tentando arrumar. O homem caiu no meio do lodo, tentou voltar o carro de marcha ré, e tanto fez que o carro acabou quebrando. E agora ele, furioso, desceu do carro e voltou até a beira da estrada, e com o celular ele chamou um guincho e perdeu muito tempo. Não deu trela ao aviso de que havia um problema à frente. As profecias nos mostram os problemas que existem nesse mundo. Problemas de perseguição, problemas de incompreensão, de engano, para levar a pessoa para o caminho errado. Então é preciso tomar cuidado com aquilo que se estuda. Guilherme Miller estudou perfeitamente. Ele ficou 13 anos estudando, para que depois ele pudesse dizer: realmente é o que eu estou crendo. Ele colocou todas as objeções possíveis e nem encontrou nenhuma objeção. Todo mundo que vinha falar com ele mostrava na Bíblia. E depois, então, de um certo tempo, ele diz: agora é hora de pregar essa mensagem. Houve uma certa relutância, mas
ele foi adiante. O evento é que estava equivocado. A profecia estava certa, o estudo estava perfeito. O ano 457, o ano 34, quando Estevão foi apedrejado, o evangelho foi dado aos gentios. E aí Guilherme Miller começou a pensar, se eu tenho 2.300 anos da profecia, se eu tiro 490 anos para o povo judeu, me sobra 1.810 anos. Se eu partir agora do ano 34 e somo 1.810, eu chego a 1.844. E foi aí que ele descobriu essa grande verdade. Só que o evento não era a segunda vinda. O evento era a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Ellen White se expressou da seguinte forma no livro Grande Conflito, na página 423. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e que mostravam a mão de Deus dirigindo o grande movimento do advento e apontando novos deveres para aqueles que estavam agora em uma nova posição de crença. Então, o desapontamento não foi um desastre, foi uma bênção de certa forma, porque abriu os olhos das pessoas e um novo momento espiritual começou a aparecer. O desapontamento mostrou que ser adventista não é apenas um status, mas é uma responsabilidade que adquirimos através da união com Cristo. É como entrar numa batalha, numa guerra, e não ficar apenas olhando. Nós estamos no meio de uma guerra. Como disse o escritor, fiquem atentos, não estamos numa colônia de férias, estamos num campo de batalha. E para isso, temos que nos preparar. Quando o general George Scott defendia os estados americanos, os estados da União, na Guerra Civil Americana, ele chegou em um sítio, um rapaz veio com uma vassoura na mão e disse, General Scott, eu estou completamente do seu lado, eu estou junto com o senhor nessa batalha. O general Scott perguntou, de que exército, de que pelotão o senhor é? Ele disse, não sou de pelotão nenhum, eu sou um civil. Então, se o senhor acredita realmente em mim, vai até aquele homem ali, pegue uma farda, uma arma e ponha-se na batalha. O rapaz fez continência e disse, sim, meu comandante. E ele se alistou e começou então a trabalhar no exército. Isso mostra de que lado nós estamos, quando nós nos colocamos diante das ordens do nosso comandante. Jesus é o nosso comandante. E precisamos então estar atentos à sua ordem. Ellen White escreveu, os adventistas, acima de todos os povos, devem ser modelos de piedade, de pureza de coração e de linguagem. Foram-lhe confiadas as mais solenes verdades já confiadas a mortais. Toda dotação de graça, poder e eficiência lhes foi liberalmente proporcionada para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Eles aguardam a próxima volta de Jesus nas nuvens do céu e devem anunciar isso com toda clareza. Conselho a pais, professores e estudantes na página 321. Vamos ver no estudo dessa semana como o ministério de Jesus como sumo sacerdote no céu nos ajuda em nossa vida cristã e nos dá motivação para a segunda vida. Que o Senhor nos abençoe e que o santuário possa iluminar a nossa vida. Deus abençoe a todos. Amém.